Olá, nesta videoaula vamos falar sobre herança, usando Python, Flask e sklalchem. Vamos começar. Então aqui a gente vai usar o Flask em primeiro lugar, porque a gente está visando utilizar essas informações que a gente vai programar em um back-end. E a gente vai usar o sklalchem porque ele é uma biblioteca que facilita o armazenamento em banco de dados. Simplifica. Então a gente vai começar com esse exemplo de motorista e vendedor. Então eu tenho uma classe motorista, onde eu tenho nome, telefone, e-mail e o número da CNH do motorista. Eu tenho a classe vendedor, na qual eu tenho nome, telefone e e-mail do vendedor e a comissão que esse vendedor ganha, em termos percentuais. Bom, um dos objetivos da herança é reduzir a repetição de atributos. A gente vê aqui que as duas classes têm essas informações e dessa maneira é possível fazer um aprimoramento. E a herança nos permite realizar esse aprimoramento em nível de programação de classes. Bom, qual é a solução, então, proposta pela herança? Generalizar esses itens comuns. Como ocorre essa generalização? Essa generalização ocorre por meio de uma terceira classe. Então a gente identifica que o motorista e o vendedor, esses atributos que eles possuem em comum, isso caracteriza uma pessoa, uma nova entidade. Essa nova entidade é então criada. Aqui nós temos a classe pessoa, com nome, telefone e e-mail. E aqui está simbolizado na notação ML a representação de uma herança. Então a gente faz a classe motorista herdar atributos e métodos da classe pessoa. Da mesma forma, o vendedor herda características da classe pessoa. Essa relação de herança, nessa relação a gente pode dizer que o motorista é uma pessoa e o vendedor também é uma pessoa. Bom, as classes específicas, motorista e vendedor, elas possuem atributos diferenciados. O motorista possui a CNH e o vendedor possui a comissão. E a classe comum possui os atributos comuns, nome, telefone e e-mail. Bom, agora nós vamos ver o código em Python para implementar essas classes com herança. Primeiramente, a classe pessoa, a classe mãe. Então, a gente define essa classe, uma palavra-chave class, pessoa, e define os atributos dessa classe dentro do método init. Underline, underline, init, underline, underline. Então, dentro desse método, a gente diz que vai existir o atributo nome. Então, eu digo isso com esse termo aqui, self.nome. Toda vez que eu utilizo self, eu estou me referindo a elementos da classe. Digo que também tem um telefone e digo que também tem um e-mail. Aqui foi usado ponto e vírgula só para a gente verificar que é possível utilizar dois comandos numa linha no Python. E aqui no construtor init, eu posso inicializar os parâmetros com um valor padrão, no caso aqui o valor vazio. Se na construção desse objeto não for utilizado o parâmetro, então esse valor padrão será utilizado. E também nesse construtor foi utilizado um dos parâmetros com um nome diferente do nome do atributo, para demonstrar que isso é possível. Então aqui eu utilizei um parâmetro chamado fone, e aqui esse parâmetro fone está sendo atribuído ao atributo telefone. Continuando a classe, agora eu crio o método underline, underline, str, underline, underline, que tem por objetivo expressar
essa classe de forma textual. Então, com isso eu dou um return, self.nome, self-telefone e self-e-mail. Aqui eu vou utilizar esse formatador de string F, onde eu coloco um apóstrofo ou uma aspa dupla, e ele vai considerar valores que estão entre os chaves como valores a serem substituídos pela variável que está aqui. Então ele monta essa string fazendo substituições do que estiver entre chaves por valores. E assim eu não preciso usar o operador de concatenação mais, né? Uma forma mais elegante de eu construir strings. A próxima classe, a classe vendedor, é uma classe filha da pessoa. Então, eu expresso que essa classe é uma classe filha, colocando após o nome da classe, entre parênteses, o nome da classe mãe. Dessa forma, eu estou dizendo que vendedor herda características da classe pessoa. No construtor, o que é diferenciado quando você usa uma classe filha, uma classe que está herdando características? Como primeira ação do construtor, você invoca o construtor init da classe mãe, que é acessada através da palavra super. Então eu tenho aqui o método super, onde eu acesso a classe mãe, e nessa classe mãe eu chamo o construtor dessa classe mãe, passando as informações devidas, que são aqui no caso nome, fone e e-mail, que são as informações da pessoa. E a seguir eu posso atribuir esse valor comissão, que é um atributo específico da classe vendedor. Na sequência temos o método underline, underline, str, underline, underline, que expressa a classe de forma textual. Da mesma forma, posso utilizar o método str da classe mãe. Nesse momento, eu tenho todos os atributos da classe mãe disponíveis, mas eu não preciso construir novamente toda a expressão textual da classe, já que parte dessa classe é uma pessoa, e eu tenho esse método de construção textual da pessoa disponível na classe mãe. Utilizo novamente o especificador super, e aí nessa classe mãe eu acesso o método que retorna a informação textual. Concateno essa informação com o atributo comissão. Coloco uma string aqui, comissão igual a self.comissão, e essa string vai ser montada com o uso desse caractere F, que é um formatador de string. Na sequência, temos a classe motorista, que de forma muito similar à classe vendedor vai ser definida inicialmente fazendo a herança com a classe pessoa. E aqui na definição do construtor foi utilizado uma forma diferente para demonstrar. A gente passou, em primeiro lugar, o parâmetro CNH, que é o atributo específico do motorista, e na sequência utilizamos os dois asteriscos, que quer dizer que vai ser informado um conjunto de pares chave igual a valor. Esse conjunto vai estar referenciado pela palavra kwargs, que poderia ser outra palavra, mas é costume usar essa expressão por padrão. Então, no começo desse construtor, eu chamo a classe mãe, acesso a classe mãe, chamo o construtor da classe mãe, passando o nome, o telefone e o e-mail. O construtor da classe mãe espera esses três parâmetros de forma separada. Por isso eu estou passando aqui o kwargs.getNome, onde vai vir essa expressão nome igual
ao valor do nome, e o telefone e o e-mail. A seguir, eu pego o parâmetro CNH, que foi informado, e associo ao meu atributo CNH. Na sequência, o método que retorna a expressão de uma instância dessa classe de forma string, de forma textual, já utiliza o F desde o começo, e aí coloca aqui dentro o super, o método de expressão textual da mãe, que é a pessoa, vírgula, CNH, dois pontos, o valor CNH. E aí toda essa expressão é formatada, é montada de forma textual em uma string com o uso desse operador F, um formatador de texto. No teste das classes, a gente cria um vendedor chamado João, associa esse vendedor a um objeto chamado João, e aqui um detalhe, a gente omitiu o e-mail, a gente não informou o e-mail. Então, quando eu mandar mostrar esse objeto, e eu posso mandar mostrar simplesmente dessa forma, porque eu tenho o método str, ele vai exibir o nome, o e-mail e a comissão do vendedor, e o telefone vai ficar como uma string vazia, porque lá no construtor do método do vendedor foi informado aqui, ó, o telefone com valor padrão, uma string vazia. Já no motorista, que eu também omiti o telefone de propósito, para a gente fazer essa verificação, quando eu for exibir os dados dessa motorista, os dados serão exibidos, nome, e-mail e a CNH, e o telefone vai ser exibido com essa forma none, que indica que existe a ausência de um objeto ali, né? Ou seja, esse telefone não está referenciando nenhum valor. No caso anterior, o telefone está referenciando um valor vazio, padrão. Mas aqui, como a gente utilizou aquela declaração KW-args, um conjunto de termos, chave e valor dentro de um dicionário, não foi encontrado no dicionário a chave fone, e aí ele representou essa ausência de valor com essa expressão none. Okay? Muito bem. Esse código que a gente exibiu é um código em Python puro, sem o uso de outros recursos. E agora a gente vai mostrar os códigos em Python com o uso das bibliotecas Flask e SQLAlchemy. Bom, a gente começa com algumas importações. Primeiramente, a importação do Flask. Então, da biblioteca Flask eu importo apenas o elemento Flask, e da biblioteca Flask SQLAlchemy, que é uma biblioteca do SQLAlchemy preparada para funcionar com o Flask, eu importo o SQLAlchemy. Eu também importo uma biblioteca de sistema operacional, OS, para fazer uma operação em breve. A seguir, algumas configurações. Primeiramente, eu acesso o Flask e coloco esse acesso em uma variável chamada app. É a variável pela qual eu vou ter acesso aos recursos do Flask. A seguir, eu obtenho, com o uso da biblioteca OS, qual é o path, qual é o caminho no sistema operacional no qual se encontra o programa que está sendo executado. E aí eu pego esse nome de diretório e concateno com uma string que vai ser o nome do meu banco de dados. No caso aqui, denominado profissões.db. E aí eu faço uma concatenação com esse método join. Eu estou concatenando um objeto do tipo path. E aí coloco na minha variável arquivo bd. Então essa variável vai conter todo o caminho, desde a raiz, no qual está armazenado esse banco de dados chamado profissões.db, que consiste no caminho atual do programa que está sendo executado.
E aí esse caminho eu atribuo em uma configuração do Flask, que é uma configuração em conjunto com o SQL Alchemy, que é o caminho do banco de dados. No caso aqui eu vou estar usando o SQLite, que é um banco de dados bem simples, e aí eu informo aonde que está esse banco de dados, eu informo ele com um caminho completo. Na sequência, eu faço uma configuração para desligar advertências, mensagens de advertência do Flask. Então eu coloco aqui o false, e na sequência crio uma referência para o SQL Alchemy, e essa referência é associada à variável db. Então agora a gente inicia a codificação das classes. A codificação da classe pessoa, ela inicia herdando características da classe model do SQL Alchemy. Então isso me permite usar a infraestrutura do SQL Alchemy para, por exemplo, declarar os campos. Então aqui eu tenho nome, telefone e e-mail. Eles vão ser colunas, vão ser campos do tipo string. E aí aqui está com um valor definido, 254, um valor máximo, nome, telefone e e-mail. E eu crio também um campo ID, que é o identificador dessa pessoa. Então eu coloco ele do tipo inteiro, e no momento que eu boto que ele é uma chave primária, ele se torna um campo de alto incremento. Então quando eu inserir uma pessoa, ele já vai numerar esse ID automaticamente. Assim que eu fizer a persistência no banco de dados. Na sequência da declaração dessa classe pessoa, agora eu tenho as informações que vão permitir a realização de uma herança. Então eu crio um atributo do tipo texto, e aqui foi utilizado um valor 50. Esse atributo a gente vai conhecer ele é conhecido na literatura do SQL Alchemy como discriminador. Já falaremos sobre ele em breve. Então, aqui eu declaro uma outra estrutura chamada mapper_args, onde eu defino a identidade polimórfica dessa classe. Ou seja, essa classe pessoa ela vai se manifestar através das filhas, ora como vendedor, ora como motorista. Mas a identidade da classe pessoa é pessoa. E essa classe ela vai armazenar informações polimórficas através desse atributo type que eu defini aqui em cima, através desse discriminador. Em nível de tabela, como isso acontece? Então, na classe pessoa, na tabela pessoa, eu vou ter lá o ID, o nome, o telefone e o e-mail. Então, isso aqui são dados exemplos de um teste que vai ser exibido em breve. E esse atributo type vai informar se essa pessoa que está gravada, por exemplo, é um vendedor, ou se essa pessoa é um motorista. Então, se essa pessoa for simplesmente uma pessoa, então esse valor vai estar nulo. Mas aqui no nosso caso, no teste que foi feito, que vai ser exibido em breve, foi criado um vendedor e um motorista. E aí esse detalhe, esse discriminador de que tipo de pessoa é esse, fica armazenado nesse campo type, nesse discriminador. Na sequência vem a classe vendedor, uma classe filha, onde eu crio também um identificador, um ID. Um detalhe importante é que esse ID é vinculado à mãe, ao identificador da mãe, com esse termo aqui, essa cláusula db.forKey. E aqui também, na classe filha, eu faço uma declaração da identidade polimórfica dessa classe, no caso, vendedor. E na sequência eu crio o meu atributo específico dessa classe filha, a comissão. Em nível de tabela, então a gente vê que essa descrição vendedora aqui, a identidade polimórfica, como eu já havia falado, ela vai ficar registrada aqui na classe mãe, vendedor. E a tabela de vendedores que vai ser criada, ela vai consistir apenas do ID do vendedor, e esse ID está vinculado com o ID da pessoa, e a informação de comissão, o valor 10 que foi utilizado em um teste.
Então, dessa forma, eu tenho um banco de dados normalizado com o uso de herança. Na sequência, a classe motorista, de forma muito similar à classe vendedor, é criada. Então, essa classe motorista herda as informações da classe pessoa. Ela não precisa herdar do db.model, porque o pessoa já herda do db.model. E o motorista herdando de pessoa também herda de db.model. Então, aqui está o ID vinculado com o ID da pessoa. A identidade polimórfica dessa classe se chama motorista. E aqui eu tenho o atributo CNH, o atributo específico da classe motorista. Em nível de tabela, aqui está, por exemplo, um identificador motorista de uma pessoa chamada Maria Oliveira. E a tabela de motoristas vai consistir simplesmente do ID e da CNH, sendo que esse ID está vinculado com o ID da pessoa. Então é uma tabela, por exemplo, que não começa a numeração em 1. Ele começou aqui em 2 porque a segunda pessoa que foi criada é que foi o motorista. E aqui a informação da CNH. O teste das classes inicia verificando se o arquivo de banco de dados existe. Se ele existe, ele vai ser removido para que o teste fique idempotente. Ou seja, se eu executar esse teste uma vez, vai haver um conjunto de dados. Se eu executar a segunda vez, eu vou apagar o banco de dados para que esse teste novamente deixe no banco de dados apenas o mesmo conjunto de dados. E esse teste não fique cumulativo, certo? E outra importância de eu reiniciar esse banco de dados é que caso eu faça uma modificação na classe, eu preciso apagar as tabelas antigas e recriá-las. O comando db.createAll, ele cria as tabelas referentes às classes, mas ele só cria se essas tabelas ainda não estiverem criadas. Então, com isso, eu posso apagar o arquivo de banco de dados, aí o createAll recria esse arquivo com as tabelas das classes equivalentes. Na sequência, eu vou instanciar objetos. Vou instanciar o objeto vendedor, passando os parâmetros nome, e-mail e comissão. Novamente o telefone foi omitido. E aí quando eu der esse print no meu objeto João, então agora aqui eu estou usando aquele especificador, o formatador F aqui de novo, para inserir uma string vendedor, 2 pontos, e aí as informações do objeto. Então ele vai mostrar vendedor, João, e-mail, comissão. E um fato interessante aqui é que ele mostrou o nome. Da mesma forma, quando eu usei o Python com o cadáver args, porque essa é a especificação padrão do SQL Alchemy. Então ele utiliza aqui um conjunto de termos chave-valor, para informar esses valores na hora da criação do objeto. E agora uma informação importante, depois que eu criei o objeto, para que ele seja gravado no banco de dados, até então ele não foi, eu devo utilizar esses 2 comandos aqui, dbSession add João, então eu adiciono o João na seção do SQL Alchemy que está sendo executada, e aí quando eu dou o commit, que é a confirmação dessa persistência, nesse momento os dados são salvos nas tabelas, os IDs são gerados, ok? Apenas nesse momento. E aí eu tenho a minha persistência no banco de dados realmente efetivada. Na sequência, o motorista é criado de forma similar. Crio o objeto motorista com as informações, coloco esse objeto referenciado sob o nome Maria, exibo as informações de Maria, adiciono Maria na seção e gravo Maria no banco de dados. Bom, para listar as pessoas na continuidade desse teste, então eu utilizo aqui dbSession query, faço uma consulta. Essa consulta se dá sobre a classe pessoa, e aí eu estou pedindo que me retorne todas as pessoas por meio desse método all. Então as pessoas são retornadas aqui, e aí eu faço um for para percorrer
essa lista de objetos pessoa que é retornada. E aí, para cada pessoa, eu mando exibir essa pessoa. Então, essa exibição aciona o método str, de forma que vão ser exibidas, então, as informações das pessoas. Então, veja que eu estou percorrendo uma lista de pessoas. Diretamente no meu teste, eu não cadastrei nenhuma pessoa. Cadastrei um motorista, cadastrei um vendedor. Mas como um motorista é uma pessoa e um vendedor é uma pessoa, então eu posso percorrer a lista de pessoas e elas vão ser exibidas conforme está mostrando aqui. É claro que eu não estou exibindo informações de vendedor nem de motorista, né, como a comissão e a CNH. Estou exibindo apenas as informações das pessoas porque eu estou tendo acesso a objetos do tipo pessoa. Bom, esse era o assunto dessa videoaula, herança, usando Python, Flask e SQLAlchemy. Todas essas informações desse vídeo estão disponíveis nesse site de forma textual. Espero que você tenha compreendido as informações e que possa utilizar nos seus projetos SQLAlchemy, Flask, Python, usando herança, permitindo dessa forma um banco de dados normalizado. Muito obrigado e até a próxima.